Então vamos dar sequência, vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar aqui em cima um cabeçalho, um rodapézinho ali, bem básico, só para a gente continuar na nossa divisão. Aqui dentro da div conteúdo, eu vou criar uma nova div, vou dar o nome para ela de header. Div ID, né, identificador dela para me saber qual que é através aí do CSS header. Aqui embaixo eu vou só fazer o seguinte, colocar um H1 para ela, que vai ser um nível de cabeçalho, vou colocar aqui cabeçalho da página, beleza. Bem básico mesmo. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, vou colocar um P, né, como se fosse um texto aí do cabeçalho. Beleza. E aqui eu vou fechar minha div. Prontinho, né? Deixa eu dar um Ctrl S e atualizar isso aqui para ver. Pronto, já tem o cabeçalho ali. Ah, por que ele ficou verde? Provavelmente é porque eu tinha mexido aqui no meu CSS. Deixa eu voltar nele. Eu acho que eu até apaguei. Deixa eu ver se eu apaguei. Apaguei, vamos fazer ele lá. É só copiar isso aqui, né? Copia uma div que nós já criamos ali, a regra para ela. Agora minha regra aqui vai ser qual? Vai ser a regra para o header, que é o que eu quero mexer. Lembrando que quando eu for criar a regra para div, eu uso o jogo da velha. Eu já ensinei isso aí. Quando eu for criar a classe, é o ponto. E quando eu for passar um parâmetro, igual aqui, ó, ponto destaque. Quando eu for passar um parâmetro, depois a gente faz ele para uma tag, um elemento da página, eu não preciso colocar nada. Vou só colocar aqui, ó, background, como estava lá, verde, né? Green, não precisa de pôr o color, não, até que não tem necessidade não. Se eu colocar só background, ele já funciona, não precisa ali de background color. Vamos fazer um header aqui embaixo, depois eu explico aquilo que eu falei do elemento, que um header embaixo não, né? Um footer, como nós vimos no curso de HTML5. Aqui antes de fechar, depois da div principal, eu vou criar uma nova div para o rodapé. Então div ID, né, que vai ser o que vai identificar ela, rodapé. Aqui embaixo vou fazer aqui, pode ser um H3. Aqui fica o rodapé. Beleza. Não vou pôr texto para ele não, vou só fechar então aqui a minha div. Se eu quiser acessar o elemento do rodapé, deixa eu dar um Ctrl S aqui para salvar, senão ele não vai me mostrar lá. A mesma coisa aqui, ó, sempre salvando aí, né, qualquer alteração que fizer, tanto na página index quanto no CSS aqui no style. Aqui vai ser então a div que eu quero acessar, rodapé. E aqui a cor pode ser, vamos ver aqui, jogo da velha antes, porque é uma cor em hexadecimal. Não vai ficar boa essa não. Vou colocar uma bem clarinha aqui. Pronto, Ctrl S. Temos aqui então a nossa estrutura. Antigamente os sites eram montados aqui bem simplesinhos desse jeito aqui, eram bem levinhos, só com o uso aí de CSS. O que eu estava falando é o seguinte: quando eu quero acessar uma propriedade, eu já até mostrei, eu não preciso de colocar ponto. Por exemplo, ponto nem o jogo da velha. Eu quero acessar isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é um H1 ou é um H2 que nós fizemos. Acho que é um H1. Eu quero acessar as propriedades dele. Como que eu sei se é um H1 ou um H2? Vamos olhar aqui no principal, é um H1. Vamos colocar ele como se fosse um H2. Eu quero acessar todas as propriedades de H2, né, da minha página. Eu vou criar uma regra para ele e nós vamos aprender a trabalhar com a margem do elemento, né, de cabeçalho ali. Vamos lá para me explicar isso um pouco melhor para vocês, que isso é importante. Então beleza, ela deu uma diminuída. Aqui em cima, por padrão no navegador, ele deixa uma distância, ó. E tem um site que a gente vê, né, um tópico assim, um título, e tá coladinho aqui, ó, não tem esse afastamento. Como que eu trabalho com esse afastamento ali? A margem do cabeçalho, por exemplo. Eu vou criar uma nova regra para ele. Aqui que eu estava falando, ó, não tem necessidade de eu colocar ponto nem nada ali, porque ele é um elemento da página. Então ele já vai ser aplicado em todos os níveis de cabeçalho H2. Aqui eu pego, ó, e zero, por exemplo, a margem dele. Então eu deixo a margem ali zerada. Ele vai ajustar isso ali para mim de acordo com o tamanho da margem. Olha lá que legal. Então a margem superior estava desajustada, a esquerda até estava certinho, porque ele está coladinho aqui, ó. Então ele já tirou e deixou o elemento para mim ali completo lá em cima. Então esses detalhezinhos aí, eles são muito importantes na hora de você aplicar o CSS no seu site. Então prestar bastante atenção
né, nos elementos que você, nas regras que você pode criar para divs, né, para classes e para os elementos da página, que são as tags aí, H1, H2 e assim por diante. Na próxima aula a gente continua mais aí falando de espaçamento, né, e de margem.